pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês sobre uma das coisas que as pessoas mais me perguntam sempre que a gente vai ter algum primeiro encontro com meu filho Marco, que é como elas podem acolher uma criança autista. Então, se você vai encontrar uma criança autista pela primeira vez, eu imagino que tem aquela dúvida, né? O que eu tenho que fazer? Como que eu devo me comportar, né? E na verdade não tem mistério, sabe? As crianças autistas, elas precisam nada mais do que qualquer outra criança precisa, que é respeito, né? Então elas precisam ser respeitadas do jeito que elas são. Então muitas vezes a gente só tem que pensar que a criança autista, ela é mais sensível a algumas coisas, né? Muitas das coisas você vai conhecer ali ao vivo, outras das coisas você já pode conseguir imaginar, né? Por exemplo, se você me perguntar sobre o Marco, eu vou falar pra você, olha, ele não gosta de fazer contato direto com pessoas que ele não conhece. Então ele vai ter uma dificuldade grande de cumprimentar, né? Então ele pode falar um oi, às vezes ele vai falar, às vezes ele não vai falar, às vezes ele vai esconder. Ele vai demonstrar que ele não tá à vontade em te cumprimentar, em fazer aquele contato olho no olho. Então, às vezes, dar um toque é o que funciona, né? Então, dá um high five, né? Que a gente fala que dá um toque assim. Às vezes, nem isso. Então, eu sempre aviso para as pessoas, olha, às vezes ele tá com vergonha, às vezes depois ele vai te cumprimentar, ele precisa de mais um tempo. Eu sempre ofereço o primeiro contato, mas se ele não tá à vontade, eu deixo ele ficar à vontade. Outra coisa que incomoda muito o Marco é se ele não estiver confortável naquele ambiente. Pode ser que seja, se a gente marcou um encontro no parquinho, alguma coisa, tá muito quente, ou então não tem os brinquedos que ele gosta, ou então ele já brincou por um tempo e já não é mais novidade para ele não consegue ficar mais. Ele tem uma dificuldade grande de esperar, né? Então, se ele quiser ir embora, ele vai falar, quero ir embora, e ele quer ir embora naquela hora, né? Então, às vezes eu consigo, ok, vamos ficar mais 10 minutos, vamos marcar no relógio, 10 minutos. E assim eu consigo conversar com ele. Mas se o programa não estiver legal o suficiente para ele e ele não estiver à vontade, ele vai pedir para ir embora. E ele vai ficar pedindo insistidamente até que a gente vai embora. Então, às vezes um programa que a gente planeja ficar 2 horas, 3 horas juntos dura 40 minutos. Então tem isso também. Mas cada criança autista é de um jeito e cada criança tem as suas peculiaridades, né? Então muitas vezes é o barulho que vai ser o problema, às vezes vai ser a insistência, né? Quando você, por exemplo, se eu insistir muito para o Marco ficar num lugar que ele não está à vontade, isso pode ocasionar uma crise, né? E quando ocasiona a crise é muito mais difícil de controlar. Então, muitas vezes, evitar a crise é o ideal, né? E a gente consegue fazer isso quando a gente respeita, né? A gente consegue entender quando a criança tá ficando desconfortável, a gente consegue receber todos esses sinais. Então, assim, não tem uma fórmula do que você deve fazer e do que você não deve fazer. As 3 regrinhas que eu diria é: seja gentil, respeite o tempo da criança e não insista com ela, né? Também não julgar, porque muitas vezes a gente acha, não pode esperar mais 10 minutos, então comentários desse tipo são julgamentos que são desnecessários, né, para qualquer criança, mas principalmente para uma criança autista. Algumas coisas que parecem ser fáceis de fazer para outras crianças pode ser um desafio e tanto para uma criança autista. Então não julgar é muito importante também. Seja gentil, seja respeitoso e seja acolhedor para aceitar a criança do jeito que ela é, sem julgamentos. E aí sim, não tem erro, vai ser sucesso esse encontro. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Um beijo e até mais!